sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um B2B Talks. Eu sou Aslan Moura, host desse podcast Fora da Curva, e hoje a gente vai falar de dois temas incríveis. E esse episódio promete ser uma verdadeira aula e uma inspiração. Esses dois temas, aparentemente, eles podem parecer distintos, mas eles se entrelaçam de uma forma fantástica. Eu estou falando da educação e do empreendedorismo. E para permear, para nos guiar nessa jornada, eu tenho uma figura aqui ilustre que vai nos ajudar aí a construir esse episódio de hoje. Ele que é um amigo, ele que é empreendedor, ele que é, acima de tudo, um professor, um cara que eu já tive a oportunidade de trocar várias ideias aí nos bastidores da vida, e eu posso garantir que é um cara que tem uma fonte inesgotável de insights. Eu tenho o prazer, senhoras e senhores, de receber aqui em nosso estúdio, professor Bila. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um prazer enorme receber você aqui. É uma satisfação muito grande da minha parte estar presente aqui nessa escola de negócios que é a B2B. E quando você me fez esse convite, Aislan, eu juro para você que eu não esperava assim receber, talvez pela nossa amizade, mas não entendia que você conhecesse tanto assim a minha pessoa. E isso me deu uma gratidão muito grande, porque assim, eu acho que gratidão é a palavra que move o ser humano, né? Exato. A pessoa que não tem gratidão, eu acho que ela está fora do contexto do mundo e das pessoas, né? Então, eu sou muito grato a tudo que acontece na minha vida. E como você disse, a gente fala em educação e fala em empreendedorismo, eu acho que a minha vida ela está meio entrelaçada nisso mesmo. Isso é coisa desde sempre. Não, Que não maravilha. sei assim, a que nível é a questão do empreendedorismo, do empreender, mas assim, eu trabalho muito isso na minha cabeça. Na escola onde eu trabalho, sou professor de educação física, mas eu acho que o que diz a Organização Mundial da Saúde, ela diz que o ser humano ele é saudável, a saúde ela vem a partir do momento que você tem eh, bem fisicamente, mentalmente, né? Exatamente. E então são as coisas assim que entrelaçam e socialmente. E você não vai ter uma vida social nunca se você não tiver uma boa qualidade de vida. Então é um conjunto que tem e que aí a gente vai permeando a todos esses caminhos aí e vai fazendo funcionar, né? Fazendo valer. Muito bem, muito bem. E hoje o nosso tema, a gente discutir aqui, não esquecendo que eu estou aqui com o Dani atrás das câmeras, estou com o William, sem nada, sem eles, aliás, nada acontece. E a gente discutia qual seria, Bila, aqui o tema desse podcast, e a gente colocou aqui os desafios e as sinergias entre a educação e o empreendedorismo. E para mim, você é uma referência. Quando a gente fala de educação, acompanho sim a sua história, já tive a oportunidade de conversar com vocês. Sou cliente do seu ramo aí, das diversas expertises que você tem dentro do empreendedorismo, e para mim é um prazer enorme, realmente, para a gente aqui da B2B receber você. Senhoras e senhores, prepare-se para vários insights, várias experiências. Vamos aproveitar aqui esse cara que conhece muito. A gente vai conhecer o Bila de uma outra forma, além do Bila empreendedor, do Bila professor. E para a gente começar, meu amigo, de uma forma muito leve, eu já quero te convidar a gente voltar um pouquinho no tempo. A gente conhecer, para que até o nosso público que está em casa possa te conhecer. Quem é o Bila de verdade? Quem é o Bila quando criança? Como é que começou essa história do Bila? Daquela fase da infância, essa questão do seu educador, isso já começou lá atrás. Como é que foi a sua trajetória, Bila? Até chegar agora, até chegar aqui nesse momento. Conta pra gente um Ó, pouquinho. Islan, rapaz, a minha história é uma história bem longa mesmo. É assim, com aquela relação à idade, que já tem uma idade já bem madura, mas eu acho que tudo começou mesmo na infância. Olha que legal. Eh, Desde pequeno, eu sempre gostei muito da arte, a arte de uma forma geral. Já fui proprietário de circo no quintal de casa. Ah, isso aí eu já não sabia, tá Pois é. vendo?
Eu já fui palhaço, já fui É malabarista, sério, Vila? sério. E aí aqueles malabares com aquele rolo que a gente falava Sei. rola-rola japonês, aí eu trocava de roupa, colocava um parceiro para subir no ombro, equilibrava com a pessoa em cima do ombro. Então, eu tinha um circo lá na rua que eu morava, na rua Rui Barbosa. Aí tinha no Clube do 100, na época, que é onde hoje funciona o Proan, lá tinha, lá era um clube, e aí faziam festas lá. Nessa época, eu ia à tarde ver as bandas ensaiando. E aí, na época, tinha a banda Scorpus, do meu amigo Sivaldo Senna, irmão de Adão de Maro. Aí tinha banda lá que tinha Décio já tocava, Daniel, o pessoal. E aí eu via aquilo ali e eu achava interessante o som da bateria, invocado com Hum. bateria. Aí fiz uma bateria para mim em casa, no quintal. Espera aí, você construiu a Construí bateria? minha própria bateria. Nossa, que interessante. Rapaz, e aí é o seguinte, meu pai caminhoneiro, meus irmãos caminhoneiros, e aí eu invocado com negócio de música, com teatro, com arte, fiz curso de teatro também, mas enfim. Aí a parte musical, como é que começou? Peguei, fiz minha bateria, Mas a gente tá falando de quantos anos aí, Bila? Só pra eu ter isso aí uma eu ideia. tinha 9 anos de idade. Nossa, 9 Com 9 anos. Eu anos. construí uma bateria com 9 anos. Eu pegava os tambores de óleo de óleo lubrificante do meu pai, pegava a borracha das câmaras de ar, apertava o plástico, tirava as molinhas do retentor do caminhão para fazer as esteiras da caixa de repique e fazia. Aí, como não tinha solda, enfincava as madeiras no chão. Então a bateria era fixa. A bateria não podia sair dali para canto nenhum. E aí fazia os pratos, fazia com zinco, cortava o zinco das bicas da casa de minha avó, que Deus a tenha, mas cortava. E aí, Aislan, o que que aconteceu? Olha esse episódio. Eu, meu pai, ele ele caminhoneiro, então final de semana aproveitava para ajustar as coisas. Naquela época não tinha muita casa de peça, muita oficina, essas coisas. Ele comprou os arrebites para trocar as lonas de freio do caminhão. Chegou no sábado, tirou as rodas do caminhão, tirou as rodas, tirou as lonas de freio e para no domingo colocar para segunda-feira trabalhar. Já tô imaginando. Pois é, aí você imagina, Bila pegou os arrebites, furou os pratos de zinco da bica da casa de minha avó, e encheu de arrebite para poder fazer o som do agudo nos pratos. Nossa. E Bila lá embaixo tocando, tá? Aí no domingo cedo, meu pai procura os arrebites. Cadê os arrebites? Áurea, cadê os arrebites? Áurea é minha mãe. Cadê tinha aqui um saquinho de arrebite para trocar as lonas de freio. E nada de achar. E tá Hilário, que sou eu, né? Bila, lá no fundo. Hilário, você viu aqui? Eu falei, vi não, pai. O quê? Ele falou, não, moço, os arrebites. Eu falei, ô pai, é um saquinho com uns negocinhos de alumínio? Ele falou, sim. Eu falei, eu peguei. Ele falou, pra quê? Eu falei, eu coloquei na bateria. Ele falou, mas rapaz, você vai me deixar sem trabalhar por conta disso? Era para trocar as lonas de freio do caminhão. Eu falei, agora não tem mais jeito. Isso, quando é na segunda-feira, ele teve que esperar a casa de peça abrir para fazer todo esse processo novamente. E aí eu fui para o colégio, estudava no Norberto Fernandes, que era na mesma rua. Quando eu estou vindo, meio-dia, vindo do colégio, quando eu olho, vai passando um caminhão de ferro velho. Quando eu olho para cima do caminhão de ferro velho, minha bateria. Meu pai vendeu minha bateria por ferro velho. Falou, filho meu não vai ser músico, não, porque músico é tudo malandro. Eu só vejo aí malandro tocando e fazendo farra e tomando cachaça. Você Nossa vai, senhora. você vai estudar, que o negócio aqui é estudar, ou então você vai dirigir caminhão, você vai trabalhar. E só que estava no sangue. Não dava para fugir disso, não. Mas, Vou passando na praça da igreja, aí lá em cima do Cine Teatro, tô ouvindo um som de bateria e alguém tocando alguma coisa. Peguei, subi, cheguei lá em cima, tá Marival, da Rádio Poste, Marival Domingues, com o pessoal tocando lá em cima. E aí tá Marival numa confusão, tentando ligar um microfone num amplificador e não estava conseguindo. E isso eu com 10 anos de idade. Eu falei, ô Marival. Aí eu cheguei, encostei, ele falou, o que é? Eu falei, não, eu tô vendo aqui as coisas. Se você pegar esse cabo, ligar nesse lugar aqui assim, ele vai funcionar, porque isso aqui funciona assim, assim, assim. Porque em casa eu tinha um som 3 em 1, que a gente aproveitava para fazer, botar microfone. E aí ele ligou. Ele falou, mas você mexe com essas coisas? Eu falei, não, eu entendo alguma coisinha, mas eu tinha 10 anos, né? E aí ele falou, e você toca alguma coisa? Eu falei, eu toco bateria.
Ele falou, toca ali pra ver. Aí eu fui lá, peguei a bateria que ele tinha e comecei a tocar. Ele falou, você não quer tocar na minha banda, não? Tocar seresta? Eu falei, toco. E aí fui tocar bateria na banda de Marival. E aí comecei a minha vida na música, tocando bateria. Veio também shows de calouro, que na época o Cine Teatro tinha shows de calouro, e aí eu participei a primeira vez como cantor, ganhei o primeiro prêmio, primeiro lugar, cantando uma música de Renato Terra, Bem Te Vi, ai de ti, ó meu amor, sintas na voz da canção. E aí ganhei, e aí fui pegando gosto pela música. Depois aí foi criando outras oportunidades. E nessa idade, aí agora já entra a escola junto. A feira em Caculé, a feira livre, ela funcionava ali onde é hoje a Praça do Fórum. E naquela época, eh, a gente tinha um respeito muito grande por educação, por escola, não que hoje não tenha. Mas naquela época, você vestia uma farda da escola, você só podia ir para a escola. Sim. Com a farda da escola, você não podia entrar em bar, você não podia entrar em qualquer lugar. E numa quarta-feira, uma aula vaga, eu cheguei em casa, aí minha mãe falou: Ô Hilário, vai ali na praça para mim, na barraca de Seu Deusdete, lá da Capivara, e pega uma farinha e uma tapioca para mim. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá na feira, esse senhor Seu Deusdete, com a farda do colégio, e eu era muito pequenininho, bem baixinho mesmo, eu tinha acho que 1,50 m ou menos. Aí ele falou assim: Ué, Bila, você já tá no colégio? E eu falei: Tô, seu Deusdete. E ele falou assim: E você quer ser o quê quando crescer? Aí eu falei: Eu quero ser professor. Que legal, Bila. Aí ele falou assim: É, você podia formar e ensinar lá na Capivara. Lá tem uma escola. Mas a conversa não passou disso aí. Peguei a farinha, a tapioca, voltei para casa, entreguei minha mãe. E em 1986, já dando um salto grande com relação à educação, eu me formei para professor com 17 anos. E quando foi em 2005, eu fiz um concurso para professor e fui aprovado. Mas a lista estava um pouco grande. Eu fui chamado em 2009 para ser professor. Quando foi em 2009 que eu fui chamado para ser professor, surgiu uma vaga exatamente na Capivara. Então, a minha história da Já estava educação traçado estava isso. traçado. Alguém lá em cima traçou muito bem traçado e eu acho que seu Deusdete foi essa pessoa. Eu creio. E aí, no primeiro dia que eu fui chamado, cheguei lá na escola, fui conhecer a escola numa quinta-feira, conheci a escola, entrei, conheci a turma que eu ia trabalhar. Aí eu falei com a diretora, falei, olha, hoje é quinta-feira, tá programado para eu começar segunda-feira, mas se vocês quiserem, amanhã eu começo, porque a minha vontade de ensinar é muito grande. Ela falou, você pode começar amanhã? Eu falei, posso. Mas hoje eu vou sair daqui que eu vou na casa do seu Deusdete. Ela falou, por quê? Eu falei, vou relembrar com ele essa história. Então marcou a minha vida. Então, é uma família de pessoas que são muito trabalhadoras, muito honestas, pessoas do bem. E aí fui na casa do seu Deusdete, relembramos a história, tomei um café com ele, que café, Maravilha. igual esse aqui da B2B, né? Um café de qualidade. Tomei um café Aí, e aí voltei e aí comecei a trabalhar lá na Capivara como professor. legal. Ô, Bila, me chamou a atenção essa questão aí dos 9 anos que você falou da bateria. Que você começou muito precoce. Você é autodidata? Você teve um mentor nessa sua trajetória? Não é comum uma criança de 9 anos construir um instrumento musical, até com os recursos ali limitados que você Sim. tinha naquela oportunidade. Teve algum mentor? Onde é que você surgiu essa ideia? O que é que você viu aí? Porque essa história já imagino que vai servir para várias pessoas que vão nos assistir, pais principalmente, para servir de exemplos para os filhos de hoje. Assim, a questão da bateria é porque eu sempre fui muito engenhoso com as coisas. Meus brinquedos eu sempre fiz. Meus carros eu fazia uns tratorzinhos com latas de óleo, com enchedeira, com tudo, tudo feito de lata, tudo material que eu aproveitava. Sempre fiz minhas coisas. Meu pai, é mecânico, né, que era proprietário de caminhão, então dentro de casa já tinha ferramentas, essas Entendi. coisas, O então exemplo. facilitava. Então, meu pai Entendi. foi um grande amigo que eu tive. Que maravilha ouvir Meu isso. pai, ele faleceu, mas é assim, é até estranho você dizer assim, eu nunca chorei porque meu pai faleceu.
porque a gente era tão amigo, tão unido, que parece que eu convivi tanto com ele que ele fez uma viagem e eu estou aguardando o dia da gente encontrar novamente, Porra, muito bacana, cara, isso. porque a gente foi muito amigo, muito mesmo. Aí você pode falar assim, pô, mas ele vendeu sua bateria que poderia ter sido seu sonho. Não, eu eu tenho para mim assim, ó, que ele, como sabe o que ele era, ele disse assim: olha, meu filho, a música não é um ramo bom para você, porque os exemplos que a gente tem visto não são Sim. bons. Mas aí tinha para mim o seguinte: você pode fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar para meu pai que o ramo da música ele pode ser diferente se for tratado profissionalmente. E aí eu tenho uma prima, Ângela, que é irmã de Luciano, que assim que é mais conhecido, né? Ela mandou para mim um violão de Salvador. Mandou para mim um violão, que eu ainda tenho esse violão, um de Giorgio. E aí eu falei, pô, eu preciso aprender a tocar violão, porque a bateria, nem todo lugar eu consigo a bateria para É. tocar. Então eu vou aprender a tocar violão, porque violão a gente aprende e em qualquer lugar você encontra violão. E aí tem uma professora aqui que era bem mais nova que eu, mas muito minha amiga, Mônica, eh, ela morava ali na praça da igreja e ela e as irmãs tocavam violão. E ela estava dando curso de violão nas salinhas da igreja, ali na lateral da igreja, tinha umas salinhas. E aí eu comecei a tomar curso com Mônica. E ela começou a me ensinar a tocar violão. E a gente aprendeu a tocar, eu comecei a tocar violão, e aí fui. E aí chegou uma hora que aí já fui para a parte do empreendedorismo mudar novamente minha vida. Então, de música, eu comecei a lidar com outros ramos. Meu pai era proprietário de um lavador, além do caminhão, ele tinha um lavador de carros, onde hoje é a Dimacol Varejo. Aquele espaço todo era do meu pai. Era um lavador, ali a gente lavava o caminhão, carreta, trator de esteira, que na época tinha muito, essas coisas. E aí, meu pai me pediu que fosse lá auxiliar na administração. Estava tendo alguns problemas lá com funcionário e tal. Porque assim, antigamente, como é que funcionava isso lá? Você tinha uma empresa, você contratava pessoas para trabalhar. Sim. E a pessoa ia trabalhando, e aí o tempo ia passando, você pagava por semana, pagava por mês, mas normalmente era por semana. Era a semana de trabalho e você pagava. Só que o funcionário já tinha um bom tempo. E aí começaram a colocar na cabeça dessa pessoa, do funcionário, que ele tinha direitos e que realmente tinha. Ele tinha os direitos dele. Mas a gente não queria que ele saísse, nem queria demitir. Mas as pessoas criavam tanta discussão com relação a isso, que ele achava que ele saindo do lavador, ele ia ser dono do lavador. Hum. E Isso aí, acontece até hoje, esse até movimento. hoje, tem pessoas que acham que porque você trabalhou tantos anos numa empresa, que a empresa é sua. E na verdade não é. Você tem que ver os trâmites legais. E aí meu pai, eu sempre fui mais controlado, mais tranquilo com relação a essas coisas. Meu pai falou, Hilário, eu quero que você vá trabalhar no lavador para mim. Porque a gente tinha um bar lá na beira das quadras, na Praça Beira Rio, que era o Bar do Bila, que era o meu bar. Era Bar Beira Rio, quando construiu, meu pai construiu, era o Bar Beira Rio, onde hoje é o Açaí da Lagoa. Então, assim, minha vida é cheia de história mesmo, não dá para. Já tô vendo, mas deixa eu só abrir um parêntese. Sim. Você falou aí pela segunda vez, Hilário. E de onde é que surgiu o Bila? Fiquei curioso agora. Rapaz, o Bila nem eu sei. Um dia na feira uma mulher falou, não gosto que eles chamam de Bila, porque eu acho seu nome bonito. Hilário, eu falei, e por que me chamam de Bila? Ela falou, não sei. Não sei, mas eu não gosto, porque eu tomava conta de você quando você era criança e que chamavam você de Bila, você achava ruim. E aí eu não gostava disso. Também não sei por quê. Mas aí eu vi que ficou Bila e aí teve que ficar Bila mesmo. E ficou Bila até que a sua Ficou. empresa E hoje é aí hoje a minha Bila empresa é e Bila e Cia, Cia. e a gente já está com 20 anos de empresa. Nossa, 20 20 anos anos. de CNPJ. E isso Então, então já tem uma história anterior ainda ao anterior a isso. CNPJ. Então, antes da Bila e Cia, eu era o bar do Bila, que Tá. tem uma história muito grande em Caculé também. A gente fazia eventos grandes lá, já trouxemos cantores famosos. Se você olhar assim, eu já trouxe no meu bar. Eita, já misturei a história todinha, né? Manda ver. Mas é porque uma história vai puxando outra, sabe, Aslan? E aí, Eu na tenho época, certeza que o público tá curtindo aí de casa. eu espero que sim, porque são muitas histórias realmente, Sim. sabe? Então, assim, quando eu tinha um bar, a gente chegou a trazer Ivanildo Sax de Ouro.
a gente teve um período que a gente alugou o bar para Dona Leia, que hoje ela vende, faz uns picolés aí, vende e tal. E quando eles vieram para São Paulo, de São Paulo para Caculé, eles alugaram o nosso bar Sim. e colocaram um restaurante. Era o Ponto Chique, que tinha som ao vivo toda semana, com banda tocando e tal, que era até a banda de Marival. E nesse período foi quando meu pai pediu para que eu fosse ficar no lavador para ele, para tentar resolver alguns problemas que estavam acontecendo. E eu cheguei lá e falei: Ó, meu pai, não dá para resolver problema aumentando o problema. A gente tem que arrumar solução. Então, a Boa, partir daí, eu boa. comecei a entender que a parte empresarial, ela tem que ser muito séria. E aí, o que nós fizemos? Registramos o lavador, registramos os funcionários, pagamos o que devíamos para ele, para que a gente voltasse a estaca zero, mas com tudo legal. E aí a gente legalizou a empresa, legalizou os funcionários e passou a funcionar tudo muito tranquilo. Então a gente passou a dar todos os direitos que eles tinham, que antes, pelo fato de trabalhar por mês ou por semana, não tinham uma coisa regular. Aí nós regularizamos toda a situação do lavador e aí passamos a funcionar com regularidade. Depois, passou um tempo, meu pai vendeu o lavador e nós pegamos de volta o bar. E aí meu pai falou: você vai tomar conta? Eu falei: então não adianta, porque ficar Beira-Rio, ninguém fala vai Beira-Rio. Vamos no Bar de Bila. Bar de Bila, Bar de Bila. Bota logo o bar de Aí Bila. ficou o Bar do Bila. E aí toda sexta a gente fazia som ao vivo. E aí interessante, Caculé, para quem conhece hoje, a vida noturna de Caculé, você que veio de outra cidade, é uma vida noturna intensa. E sempre foi. Talvez antes era até mais que hoje. Sim. A gente tinha o Clube do 100, que funcionava com boate, que era a Mil Tons. Tinha boate? Tinha, era Mil Tons. Aí a gente tinha o Casarão, que era na Praça do Jardim, que era outra boate. E tinha o Bate-Papo, que era outra boate. E tinha eh, o Rodeio, que era na descida para o Alto Cemitério, que era outra boate também. Ah, então era muito mais movimentado que hoje. E já teve também o W3, que aí é uma coisa mais antiga ainda, mas vamos pegar só da minha parte para frente. E aí, o meu bar, aí tinha o Relax, que tinha eventos também. E onde é ali na Praça da Igreja, onde é a Secretaria de Saúde hoje, era o Clube Social. E o lado, o Cine Teatro Engenheiro Dória. Então, a gente viveu na época que tinha tudo isso. Tinha cinema, que era do finado Careca, Antônio Romário, tinha o cinema, que tinha, passava filmes e que tinha também o show de calouro. Aí as pessoas pagavam ingresso e iam para lá ver a banda tocando e as pessoas cantando. Aí tinha os jurados que faziam aquela resenha como se fosse o programa de Chacrinha, como se fosse o programa de Raul Gil. E aí tinha aquela toda polêmica no show de calouro. Depois disso, aí foi passando o tempo, aí tinha as festas no Clube Social e tinha também as festas no Relax Clube, que é hoje ali no fundo da Câmara de Vereadores, aquele espaço grande que tem lá, que fica sempre alugado para a prefeitura. Então ali era um clube, onde já vieram bandas famosas também, eh, e fazia os shows ali. Então, nas quintas-feiras, lá tinha sauna e sauna mista ainda. Homem, mulher, todo mundo misturado, tinha banca de jogos com sinuca e tudo. E aí tinha uma banda que a gente chegava, cantava, tocava quem sabia tocar, tocava quem sabia cantar, cantava. E tinha esses karaokês ao vivo. Hoje tem karaokê com uma tela de celular. Sim. Naquela época era ao vivo, A tocando mesmo. banda tocando. Então aí eu ia para bateria, aí Pinho ia para o violão, para guitarra, outro chegava, pegava um contrabaixo, e então assim tocava. Na quinta-feira. Na sexta-feira, tinha o som ao vivo no meu bar, Bar do Bila. Aí tinha som ao vivo no meu bar toda sexta-feira. Aí eu tinha um cara que eu pagava para tocar toda sexta-feira. O que é que acontecia? Quando esse cara, que era Guega, ele era músico da banda Raiz da Terra, da banda de Paulo Sabuco. Na época era uma banda baile que tocava na Bahia e vários outros estados também. Que tinha as bandas aqui, aí tinha a banda Raiz da Terra e depois também tinha a banda Timbres, que era de Pinho. E aí, com isso, quando faltava um músico, eu já aprendendo a tocar violão, eu assumia o palco. E aí eu começava a tocar. Eu comecei a fazer os shows dentro do meu bar. Por esse negócio, começando a fazer show no meu bar,
E aí o negócio foi indo, foi indo. Eu falei, rapaz, esse negócio eu acho que vai dar certo sair também pro mundo. E aí comecei a tocar fora de Caculé, Olha. a partir do meu bar. Então faltava gente no meu bar para tocar, eu tocava. E aí com isso eu comecei a investir também na música. E aí chegou um ponto que aqui a gente tinha bar, mas vendia fiado demais. A gente não via o dinheiro. E a inflação muito alta, você vendia uma caixa de cerveja hoje fiado. Quando você recebeu o dinheiro da Já caixa de estava tudo cerveja, defasado. já estava todo defasado, não dava para comprar outra caixa de cerveja. Isso é até uma questão também atual, é uma questão que você está falando de tempos. Aí, o comércio, isso é uma particularidade aqui das cidades menores. A gente ainda encontra esse movimento do vender o Do fiado, vender fiado, fiado. da notinha, né? Isso prejudica muitos comércios. A gente que trabalha também com essa parte de consultoria, a gente dá assessoria a empresas, a gente encontra isso e é um dos pontos que a gente busca sempre fazer uns ajustes para que a empresa tenha uma saúde financeira. Sim. Bila, você está contando essa história ainda de empreendedorismo, mas tem uma coisa que está aqui martelando na minha mente. E nesse meio tempo, o Bila educador, onde é que ele estava? Você conseguia conciliar? Era tudo ao mesmo tempo? Como é que você dava conta disso tudo aí? Bom, aí nesse período, eu não era educador. Pronto, é isso que eu queria entender. Eu não era educador. Como eu dei aquele salto aquela hora que eu disse que eu formei em 86 e passei a ser professor em 2009. Então, nesse período de 86 a 2009, Pronto. eu fiquei só trabalhando em vários ramos. Então, Empreendedorismo forte na veia aí. rapaz, não sei se era empreendedorismo, eu acho que era tentando descobrir, me encontrar em alguma área que eu pudesse me definir profissionalmente, né? E aí eu fui, tomei conta de lavador, eu fui dono de bar, aí comecei a trabalhar com música, e aí quando eu vi que o bar já não estava dando, eu falei, eu vou ter que assumir um papel na minha vida. E aí eu já estava já com uns 4 anos de casado já, e aí a minha esposa ficava no bar para mim, tomando conta do bar, para que o bar não fechasse o final de semana e eu saísse para tocar. Então, assim, é um apoio muito grande que eu tive da minha esposa. Isso Bacana. é assim, Parceria. é uma parceira forte que eu tenho mesmo. E tem até hoje, graças a Deus. Então a gente conseguia fazer isso. Então eu saía para tocar e ela ficava tomando conta da loja. Da loja não, do bar. Do bar. Cuidava do bar. E aí, quando eu vi que o bar estava muito caindo mesmo assim, nesse sentido de que não é que não dava movimento. Tinha um movimento, tinha uma vendagem boa, mas eh, quando eu saía para tocar, o dinheiro que eu fazia em uma festa, em um show, às vezes valia muito mais do que o que estava recebendo do bar. Eu falei, peraí, se eu estou precisando tirar o dinheiro de uma empresa, de um empreendimento, para colocar em outro, o outro não está se sustentando. Perfeito, Bila. Então, quando você vê que algo não está dando certo, você tem que repensar a sua linha, a sua trajetória. Então, assim, falei assim, bom, se o do bar não está se sustentando por conta do fiado, por conta do dinheiro que eu estou perdendo, e eu tendo que pegar a conta de um outro local para bancar essa despesa, então ela não está dando lucro. Se ela não está dando lucro, vamos parar. Aí eu peguei, fechei o bar e falei com minha esposa, eu falei, olha, não está dando, eu estou trabalhando muito, virando noites de sono e não está resolvendo. Vamos partir para um outro meio. Aí eu fui mexer só com música, fui fazer shows. Só que na época era o quê? Um violão e uma bateria eletrônica. Então a bateria eletrônica fazia o ritmo e eu fazia o restante com o violão. Então não tinha um teclado, não tinha nada. Na época era um precário, mas que funcionava. Porque desde a época do bairro eu tinha um som bom, eu sempre gostei muito de som, então eu já tinha um som com qualidade boa. Aí comecei a trabalhar nisso aí. Só que durante a semana ficava ocioso, não tinha o que fazer. Eu já tinha um filho, que era Gabriel, meu primeiro filho, e aí a gente tinha a ideia de que, pô, a gente precisa construir uma casa para a gente precisa dar uma qualidade de vida para o nosso filho, a gente precisa dar uma condição de estudo para ele melhor,
porque a gente precisa quebrar ciclos, que é uma coisa difícil. Você sair de uma geração que não foi de tanto estudo, de muito trabalho, muita dificuldade, e você colocar no mundo uma nova geração. Eu falei assim, a gente precisa, e minha esposa sempre foi muito focada em estudo. E ela falava, Bila, a gente tem que dar uma condição para os nossos filhos que não seja a mesma nossa, que seja melhor. Muito Não legal. que a nossa seja ruim, mas que seja melhorada. Eu falei, então, estamos juntos nisso aí, vamos para esse projeto. E aí começamos. Aí, durante a semana não tinha muita atividade. Aí Adalberto, da eletrônica, Adalberto Limanson, que era ele trabalhava com eletrônica, que eu já conheci quando eu tinha bar. Uma vez ele foi lá fazer um serviço para mim, eu o conheci. E aí ele reformava alto-falante, consertava televisão, consertava som, todo tipo de equipamento. Ele falou assim, Bila, você está sempre aqui comigo, a gente batendo papo, e você é um cara muito inteligente, pelo menos criativo e tal. Você não quer vir trabalhar comigo aqui durante a semana? E no final de semana você está livre para fazer seus shows. Eu falei, beleza. E eu comecei a trabalhar com o Adalberto. Nessa de trabalhar com o Adalberto, fui aprendendo. Só que o que acontecia? As televisões do passado, elas tinham um tubo de imagem. Era aquele vidro bem grande para aparecer a imagem. Você vê que as mais antigas, você ligava a televisão e ficava um tempo esperando ela esquentar o tubo para depois aparecer a imagem. E a Adalberto consertava. E o imã, se você passasse com o alto-falante próximo da televisão, você manchava a imagem da televisão todinha. Aí tinha todo um processo para tirar essa mancha da imagem. Ele falou, Bila, esse negócio está me dando trabalho aqui. Tem hora que dá lucro, tem hora que dá prejuízo. Você não quer ficar com esse serviço de reforma de alto-falante para você? Eu falei, Adalberto, eu posso ficar. Então, a partir de hoje, você vai cuidar dessa área. Então fica para você. Aí tinha um casa velha que eu guardava o som, comecei a trabalhar com a reforma de alto-falante. Então você vê, já mexi com lavador, mexi com bar, E aí agora tá chegando já aí. fui para eletrônica, música, mas sempre tentando empreender da forma que aparecendo a situação. E aí com isso eu comecei a trabalhar com reforma de alto-falante. E aí, saía para tocar, aí você precisa de uma corda no violão que quebra. Caculé não tinha uma loja. Tinha o Armarinho Souza, que ficava ali próximo ali na praça, próximo à Praça do Fórum, ali mais ou menos de frente do posto de Valdo ali, né? Tinha uma loja ali na esquina que às vezes a gente encontrava uma corda de violão, uma corda de guitarra, um cabo, um plug, bem simples. E aí eu falava, moço, a gente precisa de corda, precisa de um instrumento, precisa de uma coisa. E aí quando eu fazia alguma viagem para Conquista, para comprar o material de reforma, eu trazia uma coisa para mim e trazia uma a mais. Não sei se você já ouviu falar na história da Tramontina, que tinha um lance desse da pessoa aí, comprar uma ferramenta e trazia mais uma e colocava para vender. Sim. Eu não conhecia essa história, mas eu fiz mais ou menos isso. O meu caminho com relação à música, eu fui traçando mais ou menos por aí. Então eu comecei a trazer produtos para vender. E quando eu fui trazendo, eu comecei a entender que dava certo. Então, a parte de reforma, ela foi crescendo e transformando em loja de vendas também. Você foi agregando serviço, que era a reforma, Sim, percebeu uma oportunidade ali, já começou a ser uma revenda de produtos também, por uma necessidade que você minha também percebeu. Uma necessidade primeiramente sua, sim, e aí que se criou um nicho de negócio que provavelmente tem até hoje, é, que é o seu negócio. sim. E aí, com isso, a gente começou a incrementar um pouquinho mais. E aí, os meus shows eram aquele show, igual eu disse para você, uma bateria eletrônica e um violão. Às vezes, o mesmo ritmo era utilizado, a mesma batida da bateria era utilizado para vários estilos musicais. Aí é que era uma loucura, porque você está tocando um ritmo, o ritmo tá a mesma batida, mas você está cantando um forró, um arrasta-pé. Mas aí você queria fazer um axé mais tarde, você colocava o mesmo ritmo e você mudava o swing com o som do violão. A forma de você bater no violão é que você fazia com que a música fosse outra.
Nossa senhora, que Não, desafio, hein? não tinha um repique, não tinha nada. E aí, rapaz, eu falei, moço, esse negócio tem que melhorar, não tem condição. Mas tinha muito show, fazia muito show, porque na época era pouca gente que tocava. A gente tinha a banda Timbres, que já era uma banda, tinha a banda Raiz da Terra, que também era uma banda com baixo, bateria, guitarra, teclado, todo mundo completo. E tinha Bila e Cia, que na verdade era Bila, era só Bila. Mas aí, passando um dia na rua, tô ouvindo um som de teclado, alguém dando umas notinhas num teclado. Aí eu encostei assim, muito curioso, olhei, tô vendo uma criança com um teclado pequenininho na mão. Aí ele tinha uns dedos compridos, aí fazia um pouquinho de nota com a mão, treinando, depois passava para outra mão, porque não cabia as duas mãos no teclado. As teclinhas pequenas. Aí eu encostei e falei, garoto, tudo bom? Ele falou, tudo bom. Eu falei, você está aprendendo a tocar teclado? Ele falou, sim. Eu falei, quem é seu professor? Ele falou, é Betão. Betão, tecladista da banda Timbres. Eu falei, e o teclado que você treina é esse? Ele falou, porque eu só tenho esse. Eu falei, eu tenho um teclado grande em casa. Eu vou trazer para você aprender. Aí peguei um teclado grande que eu tinha em casa e aí eu já estava aprendendo a tocar teclado para ver se melhorava o esquema. Então, eu fui fazer um show uma vez na Nova Comanche, era uma boate que tinha em Ibiaçucê, de um amigo meu, de Jalminha. E aí eu levei um teclado, a bateria eletrônica e o violão. Então, uma parte do show eu fazia com o violão e a bateria eletrônica, outra parte eu fazia com o teclado. Eu sabia tocar algumas músicas com o teclado, aí entrava, porque o teclado ficava mais completo. O Entendi. teclado tinha bateria, tinha repique na bateria e tinha contrabaixo. E tinha harmonia, né? E aí fazia aquelas músicas ali. Então, uma parte do show com teclado, uma parte com bateria e outra com violão. Bila, você vai contando essa história aqui e vai permeando na minha cabeça que é a verdadeira história do empreendedorismo brasileiro. A gente vai buscando se encontrar, a gente vai lutando todos os dias, vai encontrando adversidades e vai superando essas adversidades. E a gente vai encontrando formas e novas formas de a gente alcançar o nosso objetivo, da gente se encontrar. Essa história é maravilhosa. Eu tenho certeza que aí, para você que está começando, que ou está querendo empreender, ou já começou o empreendedorismo e acha que, aliás, o empreendedorismo, para mim, Bila, é a profissão mais difícil do mundo. Essa história que você está contando até hoje só ratifica isso, o Sim. quão é difícil empreender. E a gente precisa passar por várias etapas. E é, mais uma vez, por isso que eu queria muito te trazer também aqui, para que a gente pudesse aprender. Porque isso aqui que você está trazendo, Bila, é um aprendizado. E assim, é uma forma que a gente tem de estar mostrando também, assim, que quando eu chegar na parte de educação, aí você vai entender por que que eu tenho tanto paixão por educação. Estou ansioso para isso. Porque quando a gente chegou nesse setor aí, na parte do teclado, e que eu levei o teclado para esse menino, que é Xande. E o que é que te motivou ali? Foi uma visão de futuro? Vou investir aqui nesse menino? Eu Ou foi acho, o coração? Foi eu o acho quê? que eu acho que eu sou muito levado por emoção, Legal isso. por servir. Eu tenho duas coisas que eu penso sempre na minha vida. Uma delas é o seguinte: quem não nasce para servir, quem não nasce para servir, não serve. Bacana. Repete isso aí para público de É, casa. Pega esse é. insight seu Quem aí. não nasce para servir, não serve. Caramba. Essa é uma. Outra coisa que eu tenho muito, que eu levo isso muito na minha vida, eu levo muito a sério. O outro é o seguinte: eu não me preocupo com o que eu vou colher. Eu me preocupo com o que eu estou Plantio. plantando. Perfeito, cara. São duas coisas que eu faço questão de estar me lembrando sempre disso. E aí, eu peguei, levei o teclado para esse menino, Xande. Hoje, Xande, eu acho que assim, dos que eu conheço, que eu já vi, talvez seja o maior músico que eu já conheci. Presencialmente, tive o Legal. prazer de tocar com ele. Era uma criança com 12 para 13 anos. E a família entregou na minha mão. Falou assim: Bila, com você, ele pode ir para onde você quiser. Olha que confiança, hein? E assim, hoje eles têm um trabalho muito bom, eles têm uma empresa deles, mas isso aí é. Então, assim, ele aprendeu a lidar com a situação hoje, só para dar
um toque no que é isso e oportunidade. Xande hoje, ele recebeu, tem pouco tempo atrás, um comunicado da Yamaha, que é uma empresa mundial, Sim. pedindo permissão a ele para que pudesse postar os vídeos dele tocando o teclado Yamaha, que ele é um Que top, exímio hein? músico e ele é um exímio conhecedor da marca Yamaha. Você sente que você faz parte dessa história quando você pegou seu teclado ali e deu a oportunidade? Acredito que sim, né, Isla? Eu acho que assim, nada vem por acaso, eu digo assim, igual Adalberto me deu a primeira oportunidade. E como é tão importante essas primeiras É a oportunidades, primeira né? oportunidade. E isso eu tenho tentado levar na minha vida. E aí, quando o Xande entrou, aí tiveram vários outros músicos que tocaram comigo, mas assim, a parte do empreendedorismo, para eu poder fechar um pouco nisso aí, porque a gente já está já até alongando, talvez, não sei, mas é que essa oportunidade dada a Xande e vários outros que passaram por mim. Hoje, se eu for contar, eu ia fazer esse ano um evento de 20 anos da Bilecia. Ia fazer, completou Esse ano? 20 anos no dia 12 de maio. 20 anos. E eu ia fazer um evento na praça. E aí eu fui catalogar nome por nome de quem já trabalhou comigo. E aí, quando eu vi, já tinham passado de 100 pessoas. Não. E aí o que eu me orgulho de dizer, isso eu tenho orgulho, de dizer que hoje praticamente as pessoas que trabalharam comigo hoje se deram bem, todas elas se deram bem. Xande hoje ele é dono de um provedor de internet, além do trabalho de música que ele faz. Roquete trabalhou comigo, hoje ele é dono de uma empresa que trabalha com internet. Vinícius foi tecladista, hoje ele mora em Portugal. É, Lucas Lima, hoje ele é um cantor que já tem o nome dele, já trabalha. Vinícius de Flori também, que é outro que trabalhou comigo. Então, assim, são inúmeras pessoas. Aí, quando eu vou para minha loja, eu tenho um Gabriel Ledes, que eu acho que ele deve ter feito trabalho aqui de LED para você aqui, Fez, um sim. Um profissional abraço, Gabriel. exemplar, Incrível. um cara fantástico, trabalhou comigo 10 anos, hoje ele tem a empresa dele, é independente, correto. Alan Sapo trabalhou comigo muitos anos, tem a empresa dele. Tiago trabalhou comigo, tem a empresa dele. Na minha loja, fiz questão de sempre colocar ex-alunos meus para trabalhar comigo, para dar a oportunidade do primeiro emprego. Então, os apoios que eu tive, eu fiz questão de tentar transferir isso também. Isso é muito bacana, Vila. E quando eu tive a oportunidade de estar lá na Bilicia e você me contava um pouco dessa história dos seus funcionários, isso me Sim, chamou muita atenção. Isso porque essa primeira oportunidade que a gente vem falando, ela é de tamanha importância. Eu me recordo, eu falo isso aqui quando eu estou fazendo, ministrando cursos de liderança, comunicação, oratória e diversos outros cursos. E quando eu tenho uma oportunidade, eu sempre falo desse aspecto da primeira oportunidade. Eu tenho um cara que passou na minha vida, eu tinha 7 anos, e olha que interessante que eu não conheço o cara. E naquela oportunidade eu saía para vender uma pipoca de saquinho que a minha avó fazia, e a gente saía para vender essa pipoquinha no saquinho. E certo dia eu com um colega vendendo essa pipoca, um cara parou e comprou a pipoca, né, e me deu a pipoca, que era para eu comer a pipoca. E eu fiquei assustado assim, falei, não podia comer a pipoca que era para vender. Ele comprou outra e falou: "Não, essa aqui eu tô comprando para você e eu vou comprar outra, você pode comer, não tem problema nenhum". E eu fiquei assim olhando para ele assustado e ele me disse uma frase que aos 7 anos mudou a minha vida. Ele falou: "Hoje eu estou fazendo isso por você". Ele falou: "Não se preocupe, eu me lembro até hoje. Hoje eu estou fazendo isso por você, mas um dia você vai poder fazer isso por alguém". Aquele conceito ali, ele tocou no meu coração de tal forma. A primeiro cara que eu fiz, a primeira ação boa que eu fiz foi partir a pipoca no meio. Tava o coleguinha que tá mandando só comigo para me fazer companhia, eu dividi a pipoca com ele. E eu não parei nunca mais de fazer isso que você faz, de retribuir. Por isso que hoje a gente tem projetos sociais, a gente dá aula de graça, a gente tenta conscientizar essa juventude de um movimento diferente, a gente está empenhado realmente em mudar a educação,
seja da cidade, do estado, do país, a gente é muito empenhado nisso. E por isso faz tão sentido esse nosso bate-papo. Você já Sim. me emocionou aqui em alguns momentos da sua fala, sinceramente, quando você estava contando a sua história aí, porque eu acho que é isso, são pessoas como você que realmente conseguem transformar a juventude, conseguem dar sentido para que a gente possa construir algo melhor nesse mundo. E parabéns de verdade, Bila. Pois é. E aí, Aislan, eh, então assim, com isso eu fui entendendo que cada vez que você faz por alguém, você está fazendo por você. Exatamente. Eu vejo hoje assim, ó, eu vejo Miller fazendo um sucesso em Caculé e na região onde ele passa, e eu vejo do lado dele Kleber, Mila é um Fofão, querido, e Kleber, fofão também, um abraço. Fofão, Fofão assim, tocou comigo muitos anos. E aí quando eu parei com a banda, eu falei assim, gente, isso aqui nada é meu. Aí eu peguei o teclado e falei do tecladista. O cantor, ele já é o nome, ele já tem o nome, é Lucas Lima. O percussionista é Kleber Fofão, era ele e Decinho. Aí eu doei a percussão para Fofão. O tecladista, eu doei o teclado para ele. E aí eu fiquei só com som e fui trabalhar só com sonorização. Então, assim, aí eu vejo que as pessoas utilizaram do benefício e sobrevivem com ele. Que Então, legal. mais fontes de renda, mais fontes de trabalho honesto e digno. Sim. E aí, pronto. Aí fui para a sala de aula. Fui para Capivara ensinar. 2009. 2009. Chego na Capivara para ensinar, meus filhos estudando em escola particular e eu ensinando em escola pública. Aí eu via a realidade da escola particular e via a realidade da escola pública. Aí eu falava, não, dá para fazer diferente. Eu vou fazer E diferente. aí você assumiu o compromisso de fazer diferente De na fazer escola diferente na escola pública. pública. E eu Nossa, falei, quero saber dessa eu história. vou fazer diferente na escola pública. E aí comecei a levar conceitos diferentes para a escola. Eu comecei a levantar hipóteses de sonhos e realidades. Como é que é isso aí, Bila? Porque às vezes você está na zona rural, você se imagina sempre trabalhando na zona rural e vivendo na zona rural. Verdade. Não que eu queira tirar a pessoa da zona rural, não que eu queira que ela viva na cidade e que pense como uma pessoa da cidade, mas que ela viva na zona rural, mas que ela entenda que existem possibilidades diferentes Boa. e que você pode ter várias visões sobre o mesmo assunto. Me lembro um fato interessante que você vai até rir. Eu deixei umas provas na Secretaria de Educação para impressão. Naquele dia, a impressora da escola, eu acho que tinha acabado a tinta, tinha dado um problema, não sei como é que foi. E ele falou assim: Ô Bila, não vai dar para imprimir suas provas hoje não, porque deu um problema aqui na impressora. Aí eu falei: não, mas eu estou aqui na cidade ainda, eu vou passar na secretaria e deixo fazer impressão. E na hora que eu for para a escola à tarde, eu levo. Quando eu deixei um pendrive lá para a impressão dessa prova. Aí alguém da secretaria me ligou. Bila, eu queria que você viesse aqui na secretaria. Eu falei, o que foi que houve? Bila, você deixou uma prova aqui e essa prova tem uma questão aqui que a gente está sem entender. Eu ensinava terceira série. Eu falei, o que foi? Ele falou, Bila, você colocou uma pergunta aqui para os meninos, umas crianças de terceira série. Na sua opinião, o Brasil foi descoberto ou invadido? Aí eu falei, o que que há de estranho nessa pergunta? Ele falou, Bila, é porque não está meio vazia, não? Eu falei, talvez. Ele falou, como que o menino vai responder essa prova? Eu falei, ele que vai pensar e tentar descobrir dentro do que a gente estudou dentro da sala. Aí falou assim, se ele responder que o Brasil foi descoberto, eu falei, perfeito, os livros dizem isso. E eles vão ter que justificar que foi escrito que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral no ano de 1500, tal, tal, tal. Mas se ele colocar que foi invadido, eles vão dizer também que, na minha opinião, o que eles pensam, porque aqui já moravam índios, já. Aí hoje, se você olhar hoje, a discussão sobre esse tema é grande. Mas em 2009, quem discutiria isso? Meus alunos. E olha que interessante que aí já vem aquele
sair do efeito manada. Já vem um professor que pensa de uma forma diferente, e uma forma diferente de estimular a criança a pensar. Porque hoje é tudo muito entregue, muito ditado, tem que ser dessa Muito, forma, é assim, é formatado, e vai colocando os alunos muito dentro de uma e caixa. botando uma regra que às vezes não vai funcionar. E que não dá oportunidade da criança, do jovem, até do adulto pensar. Mas quando a gente fala de criança que vai se tornar um adolescente, um jovem, e você vem formatando, vai se tornar um adulto que está dentro de um quadrado e muitas vezes não encontra formas diferentes e segue ali fixo em uma ideia e, consequentemente, muitas dessas pessoas acabam não chegando até seus próprios propósitos, gera uma série de outros problemas, porque tudo começou lá atrás. E com você, Bila, E já foi aí, diferente a história. e aí nós começamos a levar oportunidade diferente. Eu trazia os alunos aqui para a cidade para conhecer como era o sistema de tratamento de água da cidade. Eu trazia para outros eventos. Então, eu fazia com que a escola acontecesse realmente como ensino-aprendizagem. Bila, e os desafios que você encontrou nesse meio do caminho? Porque eu imagino, o cara que começa a pensar diferente, sei que você está contando essa história, o cara traz um negócio novo. E como é que é o contexto, o meio ali é a escola, diretoria, que tem um cronograma. E como é que é essa receptividade com essa sua forma diferente de pensar e de agir? Lá na escola, a gente tinha uma equipe fantástica. Eu tinha um professor chamado Salvador Coutinho, que ainda é professor lá na escola, que era um exemplo para mim. Ele era aquele cara que ele não cansa de ensinar e é um cara de uma retidão muito grande, que é o pai de Paloma Coutinho. Então, a diretora na época era Rosemeire, e a gente sentava para reunir, para organizar as aulas, e aí eu falava das minhas ideias, e todo mundo comprava, porque via que os alunos queriam, via que os Maravilha. alunos empolgavam com aquilo. As mães, quando a gente fazia reunião de pais, de mães, quando a gente fazia evento de Dia das Mães, dos pais, a gente fazia brincadeira, fazia jogos com eles. Então, a gente conseguiu fazer o que hoje mais precisa, levar a família para dentro da escola. Oh, que maravilha. Porque família, muita gente acha que família é pai e mãe. E família é muito grande, é muito amplo. É um avô, é uma avó, é um tio, é uma tia. Tem um vizinho, quando você respeita, é sua família. E aí a gente conseguia, a gente chamava Família São João, que era a escola da Capivara. A gente falava, não, a gente trabalha na família São João, porque era como se fosse uma família. Então, com tudo isso, os alunos começaram a abraçar a causa e entenderam. No ano de 2010, eu trabalhei, e aí, quando foi início de 2011, a secretária de Educação da época, a Dailde, ela falou assim comigo, falou, Bila, surgiu uma vaga para você na cidade. Você quer vir? Eu estava apaixonado pela escola. E eu falei assim, ô Adailde, se for para ensinar educação física, eu vou, porque eu gosto muito de esporte. Ela falou, tem uma vaga no Colégio Antônio Muniz. Eu falei, olha, Dai, eu vou, mas eu tenho um presente para lhe dar. Ela falou, o que é? Eu falei, o ano que vem, os meninos da minha turma, que hoje estão com o Salvador Coutinho, eles vão fazer a prova Brasil. E eu estou lhe garantindo um IDEB alto da escola. Pelo que eu venho fazendo, pelo que eu fiz e que o professor Salvador Coutinho está fazendo e o que a escola fez de uma forma geral. Ela falou, Bila, isso é muito comprometedor, você garantir um negócio desse, não é não? Eu falei, mas eu sei o que eu estou falando e eu sei o trabalho que a nossa escola fez. No ano seguinte, o IDEB deu 5,8 e não foi superado até hoje na zona rural. Alto. Na época, o maior IDEB da Bahia foi 6,0. Nossa, Bila, que Então, bacana, parabéns. eu acredito no que eu faço, sempre acreditei. E aí vim para o Antônio Muniz ensinar educação física. Quando eu peguei as turmas de educação física, eu falei, eu preciso estudar. Aí fui fazer faculdade de educação física, fiz, me formei, e hoje eu trabalho com educação física de uma forma mais humanizada. O meu aluno de educação física, eu vejo ele como um todo, não como um atleta. A gente não trabalha esporte por esporte. Eu não trabalho futebol, vôlei, basquete, handebol, atletismo para que eu crie atletas.
Eu trabalho regras para que eu crie cidadãos conscientes do seu papel na Você trabalha sociedade. a mentalidade desses jovens, Bila? Eu trabalho de uma forma assim tão apaixonante, eu gosto tanto disso que eu faço, que se eu disser para você, você pode até achar interessante, até engraçado, até hilário fazer igual o caso. Eu faço aula de relaxamento com meus alunos, uma aula tem 50 minutos de duração. Dentro desses 50 minutos, eu consigo organizar a sala, fazer uma conversa com os alunos, uma atividade, eles deitam, dormem e eu preciso acordar de um a um. A escola funcionando normalmente, os alunos dormindo, concentrados, que eu preciso acordar de um dentro de 50 minutos. Processo diferente. É um processo diferente. Eu trabalho o esporte de uma forma assim muito humanizada. A gente procura trabalhar, por exemplo, o cego. Eu não tenho alunos que são cegos, mas eu levo para meus alunos a oportunidade de entender como funciona a cegueira. Então eu tenho óculos que eu compro, muito material, não que a secretaria não me dê, que eu às vezes eu não peço, porque assim, a minha forma de pensar. Eu compro óculos de mergulho, por exemplo, pinto todinho de preto, então o aluno coloca, não enxerga nada, aí eu tenho uma bola de futebol de cego, que ela tem um guiso dentro, então eu ensino o aluno a conduzir um cego, e eu ensino o aluno a ser cego para entender a dificuldade do outro. Porque é muito simples a pessoa ver um cego no meio da rua caminhando e achar engraçado. Para muita gente é engraçado. Olha o jeito dele caminhar, olha, anda, parece que está embaraçando na parede. O meu aluno, ele é condicionado a entender que ali é um ser humano como ele, de uma forma especial. Então você está ensinando respeito, você está ensinando desenvolvimento de outros sentidos, Sim, porque quando você tampa os olhos ali, venda os olhos, naturalmente a gente tem que desenvolver. Então, a audição, o sentido de espaço, respeitar o e outro, o que está lhe orientando, respeitar o outro que está ali porque orientando. você não pode sair correndo. Exato, porque você Alguém não vai está ter que lhe. enxergando. Você não está Aí, enxergando. confiança, Confiança. respeitar a confiança. É disruptivo isso. É, Realmente é uma forma disruptiva de ensino e, no meu ponto de vista, isso é a forma que mais gera aprendizado. É uma forma sim, que sim. é um tipo de Porque, metodologia que a gente também porque é vivo, acredita né? muito. É vivo, é ativo, então E não você é só está. aquela teoria Não, maçante, não. é algo que você faz a pessoa pensar. Então, aquilo que você iniciou lá com as crianças da terceira Sim. série, você se permanece fiel e, claro, deve ter aprimorado ainda muito mais técnicas É, porque para a gente aplicar acaba, hoje. tem que estar estudando muito, Cara, então maravilha a isso. gente estuda e procura colocar em prática, porque assim, a gente vê que é receptivo isso. Os alunos gostam. Eu tenho muito prazer em estar em sala de aula e meus alunos, eles gostam da minha aula, porque assim, não tem bronca, não tem grito, a gente E conversa. não precisa, né, Bila? Não Porque quando precisa você. ter o respeito, né? Exatamente. Quando você adquire o respeito, não tem grito, não precisa mais, porque tem já isso dentro da consciência de cada um. Bila, você acredita que isso, na sua vida, é um propósito? Você nasceu para isso? Você escolheu esse caminho? Qual é o teu sistema de crença relacionado a essa questão? A gente veio do mundo do empreendedorismo até pouco tempo agora no nosso Sim. bate-papo. Agora você, Bila, como um educador que, pelo que você já trouxe para a gente aí, você faz um papel magnífico. Mas isso vem de propósito? É uma escolha no seu caminho? Você viu uma necessidade? O que é que você sente aí dentro do Bila, do É, Hilário? eu costumo dizer que o meu ser humano é o professor. É onde eu consigo e eu tento mudar a realidade de Peraí, pessoas. fala de novo aí. O seu ser humano, É o professor. O meu lado humano, onde ele mais funciona, parece que é como professor. que top, cara. Porque, vamos dizer assim que eu, eu estudei, meus filhos estudaram, formaram, são independentes hoje, graças a Deus. Lutei para que eles fossem independentes, são formados. Eu tenho um filho formado na área de tecnologia, programação. Ele já tem a independência dele hoje formado há um ano, mas
tem o emprego dele e já se sustenta tranquilo. Tem um outro que é médico, também já está resolvido. E aí, quando eu vou para a sala de aula, eu falo assim: eu quero que os outros tenham a mesma oportunidade, que a escola pública possa trazer isso. E hoje a gente sente assim muita dificuldade na família. As famílias, por conta do ter, acabam deixando de ser. Então, deixa de ir na escola, ver como é que está seu filho. Falta tempo para a família por conta da busca incessante pelo ter e muitas das vezes deixam de ser. E nesse ter, Bila, você acredita que as famílias, ela, de alguma forma, acaba delegando mais para a escola, hoje em dia, a responsabilidade e elas estão cada vez mais se isentando da responsabilidade no quesito educação? Eu pergunto isso porque você falou que lá atrás você trazia a família. Hoje é uma realidade diferente, a família ela está se isentando e a responsabilidade está ficando mais com a escola? Eu não quero nem culpar ninguém, sabe? Mas assim, eu vejo que tem essa dificuldade por necessidade e necessidade financeira, mas também em busca de algo que às vezes não vai chegar. Porque quando Que você algo é esse que nunca vai chegar? Porque você está procurando comprar coisas. Você quer dar um celular bom para seu filho, quer dar uma qualidade financeira de vida, mas você está esquecendo que se você der uma condição de estudo, uma condição de profissional para o seu filho, ele vai ter o seu próprio futuro. Ele Ele vai vai conseguir fazer, conquistar ele vai aquilo. conquistar. E a gente está precisando que as pessoas sonhem mais. Porque quando você deixa de sonhar, você deixa de criar oportunidades para você. Então eu queria que as pessoas pudessem se entregar um pouco mais a seu sonho, porque ele pode ser real. Foi sonho meu ser músico, foi sonho meu empreender na música. E eu provei isso para meu pai, lá do passado, eu provei para ele, ele dizia, você é muito bem organizado com suas coisas, então assim, eu consegui ter uma condição de vida tranquila por conta de tudo isso. Então assim, se eu hoje disser assim, eh, eu não vou ser mais professor, talvez financeiramente eu me mantenha tranquilo, mas o que me leva para dentro da sala de aula hoje é o amor que eu tenho pela educação, o amor que eu tenho eh, pelo poder de dizer assim, eu posso transformar o ser humano. Se eu tenho 30 alunos dentro da sala e se eu conseguir mudar a realidade de uma vida, eu me dou por satisfeito. Muito bom. Ô Bila, e com esse advento aí da tecnologia cada vez mais presente, agora inteligência artificial, etc., como fazer esses jovens estarem engajados nessas outras atividades? Atividades mais humanas, atividades que desenvolvem o pensar, o estímulo, o fazer. Tem jovens que antes a gente via o jovem que ajudava a arrumar a casa, que ajudava os pais, que tinha essa criatividade da construção de construir uma bateria. A gente fala de música, eu toquei em banda desde muito cedo, eu gostei sempre de instrumento. Meu primeiro violão também foi um de Giorgio, antes a marca era topada, né, o Sim. de Giorgio. Mas como fazer isso hoje? Claro, a tecnologia está aí, é excelente, está aí para nos ajudar, mas como tirar as crianças, por exemplo, do Roblox para que as crianças fiquem mais engajadas em fazer atividades como a construção de uma bateria, tocar um instrumento ou outras atividades que vão fazer essa criança se tornar um jovem, um adulto melhor, mais produtivo, mais próximo do seu propósito. Veja bem, eu ainda acredito muito em algumas coisas que não são épocas. Mas, tipo assim, o certo sempre foi certo, o errado sempre foi errado. Ah, explica isso aí. O bem sempre foi o bem e o mal sempre será o mal. Boa. Boa. Então, você tem que alimentar aquilo que vai lhe fazer bem, alimentar aquilo que é certo. Um pai e a mãe colocar um filho para varrer a casa, para lavar as coisas do almoço, arrumar sua cama, acordar 7 da manhã, porque 7h30 tem que estar na escola, chegar em casa meio-dia, almoçou, arrumar a cozinha e à tarde fazer a atividade da escola. Isso aí não é favor para ninguém.
Isso é obrigação de filho. Pais estão acompanhando a gente aí? Então, é obrigação. Ah, mas hoje não se faz mais isso. Quem faz isso, o filho tem sucesso. Não tenho dúvida nenhuma. O O, certo é o certo. certo é certo a vida toda. Bacana. Quem estuda sempre terá uma grande condição a mais do que não estuda. Ah, mas tem gente que não estuda que se E dá tem bem. sucesso. Lógico que tem, mas a quantidade é mínima. Você não pode pegar uma pessoa, é um jogador de E futebol que é generalizar. craque e transformar todo mundo em jogador de futebol. Porque a gente não vai ter um mundo de atletas só de jogador de futebol. A gente vai ter um mundo de várias pessoas diferentes, fazendo várias coisas diferentes. Então, então você dá disciplina para seu filho dentro de casa. Ele tem hora de acordar, ele tem hora de arrumar a cama, tem hora de arrumar coisa. Quando ele chega na escola, a escola tem regras, muitas regras. Ele vai chegar adaptado. Ele já chega na escola adaptado. Então ele vai continuar seguindo as regras da escola. Maravilha. Ele tocou, chegou, entrou para dentro da sala, o professor fez a chamada, fez a atividade e ele respondeu. Tudo tranquilo, É um porque ele está acostumado dentro de casa. Mas quando dentro de casa ele não tem hora para almoçar, ele não tem hora para tomar banho, ele não tem hora para arrumar a casa, ele não tem nada. Aí ele chega na escola, quando ele chega na escola, o porteiro abre a porta, ele entra, ele tem um professor dentro da sala. Ah, não vou não, vou lá para o pátio. E peraí, não, aqui tem regra. Aí eu odeio a escola. Exatamente, meu amigo. Então ele Tem que odeia a ser um escola processo contínuo. porque a escola tem regras E e em ele não casa é tem tudo regras em casa. perfeito. Então, se você pegar os excelentes alunos, eles têm regras dentro de casa. 90% dos que são bons alunos dentro de casa tem regras. Tem um pai, uma mãe, um tio, uma tia, uma avó que cuida e que educa. Porque Maravilha. educar é em casa. Escola é escolarizar. Perfeito. Lógico que a gente acaba fazendo tudo, mas é feito dessa forma. Então, o aluno que tem disciplina, quando você for contratar para a sua empresa tem regras. Você tem Exatamente. um horário de chegar, você tem que colocar o ponto, tem hora de entrar, hora Hora de de sair. sair. As atividades, o O comportamento. comportamento, o vestir bem, o falar Hoje, bem. inclusive, as empresas, Bila, elas contratam muito mais pelas soft skills, pelas habilidades comportamentais, do que pelas qualidades, pelos conhecimentos técnicos. Com conhecimento técnico, pode adquirir. Exatamente. E o comportamento tem que vir lá. É É um, muito é mais um treinamento. difícil a gente mudar a parte comportamental do que ensinar um conhecimento técnico. Quando se fala, quando se vê, fala assim, Zico era um dos maiores cobradores de falta do mundo. Mas pouca gente sabe que o treino do Flamengo terminava, E ele ficava Zico ali. jogava uma camiseta no ângulo da trave, deixava lá, armava uma barreira fixa e ia batendo falta até derrubar a camisa. Exaustivamente. Não sabe que os jogadores de basquete, os melhores do mundo, ficam lá horas e horas no mesmo lugar, parados, só recebendo a bola e arremessando. Então as pessoas querem muito pronto, o imediato. E o Perfeito. imediato não resolve. Bila, recado muito bem dado para os pais, para os colegas, professores, hoje, essa sua experiência disruptiva, esse seu modo incrível de passar conhecimento. Qual mensagem assim, qual ideia você mandaria para os colegas para continuar, trilhar esse caminho de fazer o diferente, seja do ambiente público, privado, professor, como fazer para também contribuir? Estamos comemorando o dia do professor, né? Exatamente. Estamos comemorando o dia do professor. E assim, a gente tem, Caculé, a gente tem muito professor muito bom. E é histórico isso. Se você olhar aqui, Moraes Moreira, um dos maiores músicos e compositores do Brasil, de Sim, toda a história, de todos os tempos, ele saiu de Itanhaçu, de Ituaçu, para vir estudar em Caculé. Ele estudou no Norberto não sabia. Fernandes. Pois é. Então, a nossa história com a educação é muito ampla, muito antiga, muito já assim. Então, a gente tem um histórico muito bom. A gente tem muitos bons professores. Independente da área, a gente tem bons professores. A gente pode dizer que, eu não estou dizendo que eu seja exemplo, não, mas assim, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. E a gente tem muito professor que faz isso também, talvez bem melhor que eu.
A gente tem bons professores que fazem até bem melhor que eu. Eu sou mais um na educação, vamos dizer assim, que gosta do que faz, que tenta fazer diferente, que tenta trazer música para a escola, trazer teatro para a escola, trazer dança, trazer tudo, mas que a gente consiga sempre manter o foco e que ser entender que a gente é a única pessoa que pode mudar uma geração. A gente é a única é o único profissional que pode quebrar ciclos dentro de uma casa. Se você tem uma casa que tem alguém que a família nunca deu certo em comércio, não deu certo de emprego, pegou caminhos errados, por lado de drogas, por lado de qualquer coisa, a escola é o único caminho que pode reverter isso aí e transformar a pessoa em cidadão de bem. Eu acho que o dia que você entra para dentro da sala, você dá uma aula e que você fala assim: hoje eu consegui passar meu conteúdo e que meu aluno ele vai voltar para casa melhor, eu volto melhor. Melhor do que ele ainda. Que maravilha. E a gente teve uma honra de receber uma turma sua aqui, que foi um dia, um momento magnífico Sim, o ano poder passado a gente trouxe, contribuir. e esse ano eu continuo fazendo um trabalho com relação ao empreendedorismo com os meninos lá do nono ano. Inclusive, a gente fez até uma pesquisa na cidade, eles foram nos comércios saber quem contrata jovem aprendiz, menor aprendiz, tentar entender essa questão do jovem aprendiz, do menor aprendiz, e ver que o emprego ele vai vir com certeza para aquele que se prepara para isso. Exatamente. Bila, falando nisso, pegando esse gancho, a gente já está chegando ao nosso finalzinho aqui de podcast. Uma mensagem aí para aquele jovem, aquela pessoa que está querendo ou empreender ou que está querendo ser um professor. Qual mensagem você mandaria? Você que tem uma maestria em lidar nessas áreas Tenho do nada, empreendedorismo e nada. da educação, que mensagem você mandaria para esse jovem Eu aí acho que que quer ingressar? eu acho que é disciplina. Disciplina é assim, você sonha e pega o seu sonho e discipline seu sonho. Dê um rumo para ele, dê uma meta para ele. Você lembra quando eu disse que meu pai vendeu minha bateria para o ferro Sim, velho? E eu falei assim, eu preciso provar para ele que músico não é todo mundo que é malandro e que de música dá para viver. E como que eu você fiz isso? acreditava Acreditei naquilo, né, nisso rapaz? piamente. Eu posso dizer para você que eu não sou um grande músico, não sou um grande cantor, mas eu posso dizer para você que dentro da música eu consegui empreender e ser o Bila que eu sou hoje, respeitado pelas pessoas como pessoa, não como um cara rico, um cara bem-sucedido financeiramente, não. Que eu acho Eu que acho que essa é a maior sucesso, riqueza, sucesso não é dinheiro. Tem muita gente que é rico de dinheiro e muito pobre como ser humano. a pessoa Então, é tão pobre que que só só tem tem dinheiro, dinheiro, é né? tão pobre que só tem dinheiro. Mas assim, eu acredito muito na educação, tanto que eu continuo na educação, continuo lutando pelos valores que eu acredito que são pilares, que é educação, respeito, disciplina, então inovação. Aí a tecnologia está aí provando para todo mundo que tem que estudar. Não dá para você achar que você vai viver de TikTok. Você tem que investir. Conhecimento ninguém tira da Conhecimento gente, ninguém né? tira, não tem quem tira seu conhecimento. Então eu acho que é por aí e é disciplina mesmo, foco, realizar seu sonho. Seu sonho é esse, vá atrás, mas não fique esperando, dormindo, achando que seu sonho vai realizar, não. Vai cair do céu. Sonhou, acordou, vamos partir para cima, partir para a luta, porque funciona. Bila, e você, assim, para mandar uma mensagem final aí para todo mundo que está nos assistindo, qual mensagem você mandaria? Eu acho que respeito, amor, temência a Deus. Ele é nosso Pai, Ele é quem nos guia. Então, assim, você tem um Deus maravilhoso. Eu disse um dia numa aula para uns alunos, eu falei assim, olha, se algum de vocês achar que é um derrotado, porque está tendo nota baixa, por conta disso, por conta daquilo, lembra você que na biologia você era apenas um espermatozoide no meio de milhões. E você venceu, Foi chegou você no que óvulo vingou. e você está aqui vivo dentro da sala de aula. Se você venceu milhões de espermatozoides, você está aqui hoje, você já é um vencedor. Então por que você acha que você vai perder para alguém? Lute e realize seu sonho. Que maravilha! Que
aula. Eu falei para vocês que ia ser uma aula. Que momento incrível. Bila, gratidão. Foi uma conversa para mim maravilhosa, uma conversa incrível. Foi um prazer receber você aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e todo mundo que está aqui da equipe também gostamos. Senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um bate-papo do B2B Talks. Hoje com Bila, esse cara incrível, essa pessoa incrível, esse professor incrível. Um beijo no coração de vocês, continua nos acompanhando e até o próximo episódio. Até mais.